Olá pessoal, espero aí que todo mundo esteja bem. E aqui nossa live de hoje é muito especial. Aqui com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Na verdade, não só um carinho, tem uma história muito grande que está chegando aqui. Está para entrar. Aê! Olha só quem está aí. Paulinho, tudo bem? Bom, Hugo? E já deixar claro pro pessoal aqui que aqui no, entre nós não existe, né? Paulo Musi e Rodolfo Pérez, né? Não, é só apelido. É Paulinho e Hugo, Huguinho, Guinho. Não, acho lembrando que legal. quem deu esse apelido foi o Valdemar, né? Ele que foi a Exato, primeira pessoa que te chamou de Guinho, né? exato. Deixa eu explicar então, Paulinho, porque muita gente não deve estar entendendo nada, né? Mas a história é o seguinte: quando a gente era criança, né, alguns aqui talvez não tinham, né, não tinham nem sonhado em nascer ainda, mas tinha um desenho da família Urso. E tinha o Huguinho, que era um urso bem crianção e muito grandão. E como eu comecei a treinar com 12 anos de idade, né, com meus 15 anos assim, eu já era forte. E o Valdemar via, né, aquela criança, né, teoricamente fortão, atrás dele, ele me apelidou de Huguinho. Né, e daí você simplificou o apelido para Hugo, né? Você é o único que me chama de Hugo. Né, de Huguinho tem vários, mas de Hugo é só você. Hugo é quando a gente precisa falar sério. Aí é mais sério. Olha, Hugo, deixa eu te falar. Quando você tá bravo comigo, você fala, Hugo? Não, e tem um apelido carinhoso que é idêntico pra mim e pra você, né? Mas esse eu não sei se a gente pode falar, pô. A gente vai falando conforme for a live. Boa, maravilha, mas Paulo, obrigado aí pelo convite, na verdade, né? Surgiu aí na verdade faz semanas que a gente tá para fazer uma live e daí Acho que agora, né, faz aproveitar meses. esse meses, na verdade, né? Acho que faz meses. Daí aproveitar esse período agora aí para colocar tudo em dia. E o que nós vamos falar primeiro? Paulo, eu acho, cara, que é algo muito importante, a gente tem muitos profissionais acompanhando a gente aqui nesse momento, é muita gente no início da carreira que está literalmente muito preocupado com o que vai ser do consultório, tem muita gente tentando se adaptar a essa rotina online. Eu acho legal Sim. a gente falar sobre a nossa perspectiva, o que a gente está fazendo, o que a gente acha que vai acontecer passando tudo isso nas nossas profissões e também resgatar um pouco de toda a nossa história junto, porque, queira ou não, né, aquela questão da luta, da resiliência que a gente teve naquela época, a gente começou ali do zero, né, em São Paulo, e a gente venceu, né? A gente venceu, a Sim. gente conseguiu. Foi muito difícil, obviamente, até hoje é, né? Mas eu acho legal de resgatar isso, porque muita gente acha que tá aqui, que acompanha o seu trabalho, que acompanha o meu, mas não sabe da nossa história junto, né? Não. Do nosso começo lá com o Cyrus, né? Na Paulista, aquela luta, você lá com 1, 2 dias de agenda, de pacientes na agenda, na semana, eu também com outro dia, a gente dividindo a mesma salinha, né? Então, acho legal de resgatar tudo isso daí. Mas, Paulinho, Terça e sábado, né? Era exatamente, isso que eu exato. atendia, terça e sábado, era fogo. E eu comecei nas sextas-feiras e depois, quando começou a melhorar, depois de um Verdade. ano, aí passei para quintas e sextas, né? A gente usava ali a Verdade. mesma sala. Mas, Paulo, Hugo, o que você está aprontando nessa quarentena? O que o Paulo Musi está fazendo aí com relação à sua atividade profissional? em primeiro lugar, eu não gosto de deixar paciente abandonado. E eu acho que a gente é principalmente importante nessa hora, né? Porque se você quiser mais impressionabilidade, a gente pode falar, né? Eu acho que a parte mais importante é o nutricionista junto com o paciente nessa fase, porque ele vai ficar em casa, ele vai ter mais ansiedade. Eu acho que tem a condição psíquica que vai deixar a pessoa ansiosa, vai deixar a pessoa deslocada, porque essa hora ela tinha que estar em outro lugar, fazendo outra coisa. E por mais que a gente concorde numa coisa, porque qual que é a sua principal... Eu vou tentar adivinhar o que é a sua principal queixa, né? Quando você apresenta o plano dietético para a pessoa. Ah, mas eu sou uma pessoa ocupada, eu não consigo ter tempo para parar para comer. Né? Então, por mais que a gente saiba que agora você tem tempo para comer, a condição psíquica é outra.
é outra programação, é outro tipo de ajuste. E é nessa hora que o nutricionista tem que estar perto para ele conseguir fazer essa, sabe, esse ajuste fino para dar mais conforto, porque não é questão alimentar, né? A gente não trata de robô, que simplesmente você toma, pega e faz isso daqui. A gente trata de gente que tem sentimento, tem apreensão, tem medo. A mídia não está ajudando em absolutamente nada para fazer algum tipo de informação de qualidade. Virou uma briga política, um negócio nojento. Exato, E quem exato. sobrou para cuidar? Sobrou nós. E é essa hora que a gente se faz necessário. Mas voltando um pouquinho do começo, que o pessoal falou hoje em atendimento à distância, a gente vai tocar nesse sentido, porque é a questão de você não abandonar o paciente. Mas quando a gente estava lá em 2006, 2007, né? Exato, 2007. O telefone tirava foto que não dava nem para ver quem que era a pessoa, né? E assim, o máximo que você tinha era e-mail e assim, olhe lá, porque para você carregar um e-mail era um negócio fabuloso. Se você lembra, o Gmail, você só entrava se você tivesse um convite e era um negócio absurdo, porque você tinha 1 GB de caixa para colocar material. Você lembra disso? Claro, e eu lembro de outra coisa também, Paulo. Qual que era a hora do dia que a gente respondia e-mails? Que a gente até fazia competição entre a gente assim, vamos ver quem que limpa a caixa mais rápido. Era de Final do madrugada. dia, de Final do madrugada. dia, caramba, nosso final do dia era depois da meia-noite. A gente respondia e-mail na madrugada. É Porque verdade. como era basicamente a única forma de contato do paciente, né? Não tinha redes sociais, WhatsApp e tal, sobrecarregava demais o e-mail. Então, eu me lembro, assim, tinha dia que, caramba, Paulo, eu tô com 200 e poucos e-mails para responder aqui, você tô com 300. Aí a gente deixava muitas vezes de dormir algum dia para colocar a caixa de entrada ali em ordem. Então, esse cuidado do paciente é algo que a gente traz lá do início da nossa carreira. E até puxando esse assunto, como você comentou, dois aspectos, né? Um deles, a nutrição comportamental, que é uma das especialidades ali que faz exímias da Roberta, né? A Roberta, ela e a Luciana Lancha são as maiores autoridades do Brasil, na minha opinião, nesse assunto. E eu considero que isso sempre foi um grande diferencial do Rodolfo como profissional. Porque, Paulo, naquela época, em 2007, eu estava vindo do interior do Paraná, morava em Londrina, cheguei aqui em São Paulo, teoricamente, para disputar o espaço no mercado de trabalho com as pessoas formadas na USP, na Unifesp, Não, não é nem isso, né, Rodolfo? Você chegou para disputar um mercado que tinha gente de muito nome já com certeza. trabalhando, né? Sim. E da nossa época, você tinha o Tubarão, Marcelo Ferro, era cara que falava em Sim. nutrição esportiva, eram eles, né? Era o pessoal do Instituto Vita, era gente pesada. Mas você sabe o Pesado. que eu vi em você? Eu vi em você uma coisa que eu sempre admirei, que é a tua ausência de protocolo. Você não tenta encaixar ninguém, copiar e colar. E a E é isso outra que eu tento passar coisa, hoje para os alunos. pois Essa é, e a ausência de outra protocolo coisa fixo. que é sempre o suporte que você deu. E a minha sensação é assim, eu vejo o teu crescimento como profissional, você começou junto com o Valdemar, ele cuidava muito de atleta, e o atleta, eu acho que o que muda muito da nutrição esportiva para a nutrição clínica é que como o atleta ele muda rápido demais, o sujeito que está disposto a ser um nutricionista especialista em nutrição esportiva, ele tem que entender que ele tem que mudar junto. Eu nunca vi você menosprezar uma queixa, eu nunca vi você desprezar um contato, eu nunca vi você fazer pouco de uma dúvida que uma pessoa tinha. E a gente está falando de 13 anos atrás, quando a forma de comunicação era muito difícil. E o que eu via você fazer? Eu via ver você atender esses atletas e você usar formas de avaliar essas pessoas que hoje o pessoal usa, mas eu vejo que não tem consistência, né? Então, você fazia certas perguntas a respeito da condição de pele, aonde que a pessoa está guardando gordura, você pedia uma foto de um lugar assim, de um lugar assado, você pedia a impressão que a pessoa tinha, e que assim, evidentemente que fazer isso presencialmente é muito melhor, muito mais rápido, muito mais fácil. Só que você estava em São Paulo com um paciente de Londrina, você estava dando aula fora no final de semana comigo, só que você tinha o sujeito lá de Balneário de Camboriú, que o Valdemar tinha visto, que ele tinha pedido para você olhar e que tinha mudado a rotina e que às vezes a tua questão era falar, o sujeito ele precisava da segurança, às vezes de falar assim, posso comer um morango, Rodolfo?
E você, com toda a paciência do mundo, eu vou até usar a tua entonação de voz. Fala, pode ir comemorando. Olá, como vai você? Né? Essa era a cara do nutricionista Rodolfo Pérez, né? Então, a gente tem que entender que tudo aquilo que serve à condição humana, né, ela tem que ter um acompanhamento, ela tem que seguir essa obrigação, esse compromisso moral. Né? A gente vive hoje numa situação de conectividade diferente, a gente vive hoje numa condição de disponibilidade diferente, as pessoas acessam a gente como profissionais muito mais do que acessavam 20, 30 anos atrás. Então, e se você deixar de lado essa necessidade do pessoal falar com a gente, você acaba menosprezando o teu trabalho, porque se não tem importância ela falar com você, faz aquilo de qualquer jeito, então para que a gente serve, né? Então essas eram as 3 coisas que eu vi assim no começo da tua carreira que mais me chamavam a atenção. Essa conectividade que você tinha com o seu paciente, essa acessibilidade que ele tinha para você, a sua capacidade de conseguir, mesmo à distância, dar conselhos ou orientar essa pessoa para ela não se sentir perdida e, principalmente, nunca desprezar uma queixa de um paciente. Se você me perguntar aquilo que eu acho que foi o segredo do seu sucesso, para mim é esse, é inegavelmente esse, é essa atenção que você tinha com a pessoa, que é uma coisa da pessoa que a gente percebe que você tenta ensinar no curso de pós-graduação e que muita gente fala assim, mas isso dá trabalho. Mas a nossa profissão dá trabalho. Né? Muito. Você não vai sentar numa rede e falar, beleza, ótimo. Não, é isso que faz parte, né? Agora, e você? O que você sente quando você olha para você? Se eu te perguntar, me fala 3 coisas, sendo que você... Uma principal que hoje te faz você se sentir um cara de sucesso, que te faz deitar na cama e estar satisfeito. Não, eu tenho uma identidade e eu sou alguém que tem a possibilidade de falar para outras pessoas, olha, siga esse caminho, que isso daqui é uma coisa de sucesso. Acho que o sucesso do profissional é quando ele vê os seus, sejam seus pacientes, ou hoje, no caso, os seus alunos. Hoje, até devido a gente já ter quase praticamente 20 anos de estrada, né, Paulo? A gente já tem alguns pupilos, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou num momento aqui muito feliz. Eu acabei de assistir uma live do Felipe Leite, que é um aluno da pós-graduação, fez uma live brilhante com informações do mais alto nível. Ontem à noite assisti uma aula na nossa pós-graduação, porque é nossa também, você é professor assim como eu, do Rafael Polones, um menino que começou comigo. Para mim vai ser sempre um menino, tá lá com 30 anos de idade, mas para mim aquele menino de 20 anos que começou lá atrás, deu um show ontem numa aula de fisiopatologia de obesidade, com questões práticas. É quando aquele paciente te manda um e-mail ou no consultório te agradece por se sentir acolhido. É desde um campeão olímpico até aquele paciente que vem lutando contra a obesidade e realmente passa um feedback positivo, né? Então, acho que, sem dúvida alguma, é isso que é aquela sensação de sucesso. Então, aquele sucesso ele é diário, né? É algo assim que é uma pitada todos os dias. Não existe, pronto, eu sou um profissional de sucesso e não. Não, hoje eu fui um profissional de sucesso. Se amanhã eu não responder um e-mail adequadamente, se eu não atender um paciente bem, eu já deixo de ser naquele dia um profissional de sucesso. Então, eu acredito que é algo que não é você chegar no profissional de sucesso, ser um profissional de sucesso. É uma conquista diária. É igual conquistar a mesma mulher todos os dias, né, Paulo? Então, é a mesma coisa, né? É difícil então... porque ela não cai nas mesmas mentiras, viu? Eu tenho que ficar reciclando o golpe, senão eu não pego, é foda. Então, é uma luta diária. Então, até para a galera, né, que está preocupado nesse momento, né, de teoricamente está tudo parado, tá, o que vai ser do consultório, é aquele momento de dar atenção para os seus pacientes, porque daqui a alguns dias tudo normaliza, todo mundo vai estar louco de vontade de treinar, não vejo a hora de ir na academia, né? A gente está fazendo atividade funcional e tal aqui em casa, mas não é a mesma coisa de estar na academia, de treinar, de se sentir aquela empolgação do dia a dia. Então, os consultórios vão daqui a pouquinho estar lotados de novo. Só que aquele paciente que se sentiu abandonado nesse momento, ele vai repensar. É hora de trocar de profissional ou realmente vale a pena voltar no Rodolfo, no Paulo, ou em cada um aqui dos profissionais que estão nos acompanhando. Então, tive o suporte que eu desejava, né? Fui valorizado, fui cuidado como eu deveria, né? Ou será que
E o paciente pode se sentir, né? Ou será que só vale o dinheiro que eu pago no dia da consulta? Se eu preciso de um suporte agora, o profissional desaparece, né? Então, realmente, acredito que esse é o momento da resiliência, porque daqui a pouco está tudo normalizado, vai estar um monte de gente desesperada que acumulou uma gordurinha aqui, outra ali, outros querem treinar, atletas doidos para voltar à sua rotina. Então, daqui a pouquinho tudo normaliza, mas a questão agora é, nesse momento, a atitude de cada um de nós. E você vê que esse é um movimento que é reconhecido até pelas mais altas instâncias do governo, né? Então, o ministro Mandetta foi lá e colocou uma resolução que tem peso de lei, porque o presidente Bolsonaro dá esse poder para o ministro da Saúde, ele tem peso de lei para fazer o trabalho à distância, né? E na sequência você vê que o CFN, o Conselho Federal de Nutrição, ele reassegurou isso, e o CFM, de uma forma, né, sempre mais elaborada, ele foi lá também e se colocou falando sobre telemedicina. Se isso vai ficar depois ou não, a gente não sabe, mas no final das contas, eu acho que vai ser um grande laboratório para a gente entender o que são as dificuldades, o que são as facilidades, né, que um sistema desse ele traz. Eu acho que a parte boa foi que facilitou para o paciente e ele tem mais acesso a gente, né? Que nem eu te falo, eu acho que a grande diferença daquilo que a gente faz em relação a esse acompanhamento, em relação ao desempenho, é que tudo isso muda muito rápido. Então, a pessoa tem que ter um acesso rápido para você. Às vezes, e a gente acha que, não, mas aí vai ser uma consulta toda hora. Não, é uma coisa muito pequenininha, muito pontual. Rodolfo falou, olha, hoje eu vou ter que trocar o horário, eu não vou treinar às 8, eu vou treinar às 18. E aí, muda alguma coisa na minha dieta, de acordo com o que você está programando para mim? Acabou. Sim ou não? Se sim, o que vai mudar? Muda isso, isso, isso. Ponto final. Né? Faz parte disso. Se a gente for pensar, por exemplo, num carro, né? Você tem um problema no seu carro e você acabou de comprar o seu carro, do mesmo jeito que o paciente acabou de passar na consulta. Só que um carro é uma coisa que você só vai saber andando. Certo? Perfeito. Aí ele faz um barulhinho assim, assim, assim. Você não pode ligar na concessionária e falar, olha, tá fazendo um barulho na minha porta e tá um pouco difícil de fechar. O que a concessionária vai falar para você? Não, é normal, o carro é muito novo, então às vezes existe algum ajuste assim. Ou então o que a concessionária vai falar para você? Traga o carro, que nós olharemos. Que é a resposta que o consumidor deseja ouvir, né? Exatamente. Então, é isso que eu acho que precisa ser feito, né? Eu acho que qualquer coisa que isola o paciente de contato profissional, a priori é ruim. Qualquer coisa que modifica essa relação médico-paciente, porque o profissional-paciente no geral, né? Porque o que a gente vê hoje? A gente percebe que a qualidade técnica, ela está melhorando de acordo com o que a pessoa consegue utilizar de conhecimento dentro de um ambiente de experiência. Então, as duas coisas estão juntas, né? Sabendo disso, o que começa a acontecer? Você começa a ter a valorização da relação profissional-paciente. E aí que está diferenciando o sujeito, porque você consegue ter acesso à informação muito mais fácil. Rodolfo, você lembra como era difícil estudar na nossa época? Quando a gente estava lá em 2007, eu acho que 90% do que a gente via era livro. Pô, você lembra daquele livro? Saiu aquele livro, não sei o que lá, fulano escreveu tal coisa. Hoje, eu acho que 10% do que a gente olha, ela é livro escrito. O resto é internet, internet, internet. É baixar o artigo para dar aula amanhã. Tá certo que a gente sempre fazia aula nossa pro dia dificuldade, seguinte, né? A nossa dificuldade na época era encontrar na ciência aquilo que na prática a gente já sabia que funcionava fazia tempo, né? Não, você sabe que eu lembro dando aula de proteína e assim, a gente está falando de... Pô, a gente começou consultório em 2005 na Paulista. 2004, 2005 na Paulista. O artigo do Stuart Phillips de 2007 fala, aliás, de 2007 foi Bisborough, outra galera. Mas de 2004 falava que se você consumisse uma alta taxa de proteína, você ia morrer. Stuart Phillips, tá? Que depois foi escrever de novo em 2012, 2013, com a Louise Burke, falando a taxa de proteína tem que ser maior. Pô, era coisa que já fazia um manejo clínico na época que a gente começou a atender. A gente já percebia que a coisa não é não é do jeito que estava sendo 100% escrita, que faltava ali falar, tá, mas para quem é isso?
quando é isso? Quanto é isso? E Né? algo muito legal, se eu me orgulho muito da nossa atitude na época, hoje, fazendo essa retrospectiva, é que nós não tínhamos embasamento de artigos sobre aquilo que a gente acreditava. E aonde que a gente se defendia, Paulo? Na fisiologia e na bioquímica. Então, era na fisiologia e na bioquímica que a gente apresentava os argumentos para aquilo que a gente acreditava. Mas a gente não tinha. A gente não tinha que colocar, a gente não tinha como usar o nome de alguém. Ó, segundo o pesquisador fulano de tal, a gente está certo. Não, não tinha pesquisador fulano de tal pensando igual a gente. A gente usava bioquímica e fisiologia. Então, hoje, montar uma aula é moleza perto daquela época, né, Pô, Paulo? fazer aula é facílimo. Porque, assim, naquela época que a gente usava? A gente usava, por exemplo, o exame de sangue do paciente. Ai, por A gente usava quê? muito Porque estudo vai de caso. bagunçar o rim, porque pipipi, porque a proteína... Não, tá aqui, ó. A ureia do paciente está em 35, a creatinina está 0,8. Aonde que você tem lesão renal com essa dieta? Mas veja bem, não, me explica e aí a gente conversa. Para Era depois, em assim que a gente fazia. 2007, saiu o artigo do Shane Bisguro, lá da Austrália, Aí falando o facilitou seguinte, nossa olha, vida. bodybuilder é diferente, o cara que faz exercício resistido é diferente, ele precisa de uma taxa acima de 2,25, porque ele tem um turnover muscular diferente. E hoje você vê, trabalho do José Antônio no SSN, junto com o Aragon, junto com o próprio Stuart Phillips, com esse pessoal, falando que às vezes taxas de 3 gramas de proteína por quilograma de peso corporal ou mais, elas são úteis em situações de esporte que são pontuais. Quer dizer, vamos modificar a forma de ver isso, vamos olhar quem a gente está fazendo. E para a galera que está assistindo agora, se vocês começarem a prestar atenção nos novos trabalhos, principalmente na área de treinamento, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando a variação individual dos sujeitos. Então, eles pegam o resultado geral. Ah, houve uma melhora de 20% no geral. Legal. E se você prestar atenção, eles têm uma lista, depois um gráfico, indivíduo a indivíduo, por quê? Porque essa melhora, por exemplo, de 20%, teve um cara que melhorou 40%, mas teve um cara que evoluiu 5%. Então, você consegue ver o comportamento de indivíduo por indivíduo, que isso te dá uma precisão muito maior. Não Até foi só a porque nossa o melhor forma... estudo é o N igual a 1, né, Paulo? Né? Pois é. Às vezes o estudante, né, o profissional com menos experiência, dá aquela olhada num estudo onde 80% das pessoas tiveram determinado comportamento, determinado resultado. E aí os outros 20% se ferram? Né? Então a Pois gente só é. vai avaliar os 80% que validam o estudo, os outros 20% então não tem credibilidade, né? Não, vamos Então, tirar mas deve fora por porque aí, não deu né? resultado interessante, né? Aí esses 20% é um dia no consultório que aparecem 3 casos, né? Que estariam naquele grupo menosprezado, né? E, Exatamente. e Paulo, Isso, deixa eu manda. aproveitar aqui dois detalhes. Eu estou vendo aqui os comentários do pessoal. Primeiro, voltando na questão do atendimento online, só resgatando um detalhe até para o nutricionista, principalmente, que o conselho já permitia a consulta online após a primeira consulta ser presencial. Sim, Então, sim. um momento agora da gente ter um pouco mais, treinar essa habilidade de realizar consultas online, porque até mesmo no meu caso, eu tenho muitos pacientes, talvez até assim como você, talvez metade do consultório, de pessoas que não são de São Paulo. E que muitas vezes essas pessoas vêm até o meu consultório a cada 3, 4 meses, até pela questão da disponibilidade temporal e até questão financeira, que sai muito caro, às vezes sair do Sim. Nordeste e vir para São Paulo para fazer uma consulta. Né? A gente tem alguns pacientes em conjunto, né, Paulo, até hoje, que tem essa característica, né? A gente tem que casar a Sim. nossa agenda, que a pessoa sai lá do Nordeste, lá do Norte, lá do Sul do Brasil, para encaixar consulta. Então, é uma alternativa até para o nosso trabalho, que eu estou visualizando isso, para talvez fazer uma consulta presencial sim, uma não, e intercalar alguns casos online. Só que para isso a gente precisa de treino, né? A gente precisa treinar realmente essa consulta online, né? Como que nós podemos fazer da melhor maneira. E a segunda questão, Paulo, eu estou vendo muita gente comentou aqui de como que você gosta de fazer associações de situações reais, né, com o carro. Né? Todo mundo tem carro, né? Que você é ficcionado por carro. Agora, só um detalhe. Galera, quando eu vejo o Paulo passeando com algum amigo, tal, fazendo live lá de carrão, dá vontade de dar uma ligada para ele. Paulinho, eu queria ver se esse cara ia topar o que eu passei lá em 2005, onde eu ficava empurrando o seu carro velho. Você lembra Eu disso, tinha. Paulinho? Pô, uma BM... Foi meu primeiro carro, era uma BMW Não, da... antes disso.
primeiro, primeira vez, você me ofereceu uma carona. Legal, Paulinho. Não, daí você falou, não, que eu tenho uma BMW. Caramba, o cara, né, recém-formado BMW. Aí eu cheguei lá, era uma peça de museu o bagulho. Cara, era 93 meu carro, você tem noção? Já era velho naquela era época. 60 e pouco aquilo lá. Não, 93. Era aquela 325i quadradona, sabe? Icônico esse carro. Vinho, com umas rodas gigantescas, cara, que raspavam em tudo que era lugar, amassava a roda. Eu só conheço a traseira do carro, de tanto que eu tinha que empurrar, porque toda hora que a gente estava indo treinar na First, na época, ela tinha uma subidinha lá que ela travava, e sobrava puguinho aqui, né? Descer. Você sempre foi mais forte em perna mesmo, então dane-se. Não, você sabe que teve uma vez que aquela BMW, ela tinha, o vidro era preto, né? E ela era vinho. Aí eu tava na casa do Rogério, do Ziad, e aí, cara, teve uma blitz. E eu tava, na época eu servi o exército ainda, né? E, meu, sem brincadeira, a hora que eu abaixei o vidro, assim, e que viram que era eu e o Rogério do lado, com uma cara de louco, tipo, umas 10, 11 da noite que a gente tinha terminado de treinar. E tava passando lá, já encosta, 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 todo mundo. Arma para tudo que é lugar, uma confusão. Cara, sem brincadeira, se o cara não tivesse pedido a minha carteira e eu não tivesse entregado do exército, eu acho que a gente tinha ido preso, eu e o Rogério. Porque, meu, dois caras loucos, grandes, dentro de um carro velho, com filme, e falou, meu, eu não tô pegando nada aqui, mas gente boa esses caras não devem ser. Aí até veio o sargento, que era comandante lá da operação. Oh, não, senhor, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem. Olha para mim, olha para ele. Até eu prendia nós dois, pô. Imagina, eu tô quase indo pra cadeia com ele sozinho, meu. Pô, que coisa, né? Mas aquele carro tem história, pelo amor de Deus. Já quebrou muitas vezes, cara. Até a Roberta já empurrou ele. Foda, cara. Até que chegou o dia que a Roberta cansou. Vende esse troço velho aqui que eu não aguento mais. Não, cara, ela sumiu com o carro. Acho que ela vendeu o carro. Hugo, acho que ela vendeu o carro por 10 conto, cara. Sem brincadeira. Ela entregou na mão do cara. É que no máximo ele valeria 11, né? Cara, eu acho que o som valia 11, tá ligado? Mas o carro era tipo meio que de presente. Se alguém batesse na janela, valia 1 milhão, mas no mercado valia 10 conto no máximo. Que... Pra nada, imagina, acho que a única coisa que valia era o som mesmo, sem brincadeira, cara. Que do resto, aquilo lá, que judiação, cara. Eu gostava daquele carro, eu sempre achei aquele carro bonito, sabia? Eu fico triste até hoje, eu acho que um dia eu vou comprar um outro. Cara, a Roberta vendeu por 10 contos, você tem noção? Eu lembro, pô, ela me contou. Meu, 10 contos, acho que eu não compro uma mobilete hoje, cara. Acho que nem mobilete compra 10 conto hoje. Toda vez que eu vejo esse diabo desse carro andando na rua com alguém, eu falo assim, que coisa, 10 conto, meu carrinho tão bonitinho, quadradão. Ah, que chateação. E ajudava no treino, né? Porque você sempre fazia lá uma passada, sempre pra ele já pegar. Já que ia empurrando o carro. Ué? Faz parte. Pensando aqui nessa questão do online, né? Assim como eu, você é um profissional que gosta de pôr a mão no paciente, de refazer você mesmo ali a parte antropométrica, né? Um queira ou não, é uma limitação nesse momento. Que dica que você dá para os profissionais no sentido da avaliação de talvez foto, né? Eu tenho usado bastante essa questão de fotos, né, nesse momento. O que você tem feito, Paulo, para avaliar os pacientes na questão antropométrica? Fotografia era o que a gente fazia antigamente, né, Rodolfo? Eu estou resgatando aquelas técnicas que a gente usava. Sim, que era o que a gente podia fazer. Tava eu e você dando aula para probiótica em Aracaju, 2005. Aí te ligava a menina que ia competir, porque também não tinha tanto campeonato assim no Brasil, né? Era uma coisa extremamente restrita, né? Você lembra, ainda tinha a NABA, era forte nessa época. E era tão forte quanto a IFBB, então ficava NABA e IFBB aqui brigando pau a pau. O Mister Santos era NABA ainda, se lembrar. E aí muito ajudava a foto, mas por quê? Porque era exatamente uma pessoa que você estava acostumado a ver e que, portanto, se você tivesse, né, numa foto onde você visse, pelo menos, do pescoço até o joelho e visse principalmente a linha de cintura com relação, já era uma coisa que você conseguia enxergar. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que tem que ser uma coisa fácil para o paciente poder realizar. Então, circunferência é uma coisa fácil,
porque ele pega a fita métrica e se você entregar para ele um parâmetro, né? Ah, usa a fita métrica em tal lugar, do tórax, por exemplo. Você entrega a foto de onde você passa a fita métrica no tórax. Ele pode passar a fita métrica, olhar no espelho, olhar naquilo que você mandou e validar isso. Não, é nesse lugar aqui que o Rodolfo passa, então tá bom. Então, algumas circunferências que eu acho fundamentais, tá? Tórax, a cintura alta, que seria logo abaixo da costela flutuante, a região da circunferência na cicatriz umbilical, te dá uma ideia de variação de abdômen. Então, a gordura abdominal é a gordura mais epigástrica. Isso te dá uma ideia de gordura visceral, né? Porque a gordura epigástrica ela já não é tão subcutânea, ela já é uma gordura mais visceral. Então, você entende principalmente como é que está o nível de quantidade de treino de exercício resistido, que é um das que mais do que o aeróbico, ele faz essa retirada da gordura visceral. A circunferência de quadril, tanto para homens quanto para mulheres. Lembrando que quando a gente faz a relação cintura-quadril, a gente tem risco cardiovascular. E no caso das mulheres, coxa proximal e coxa distal. Coxa proximal, porque quando a mulher junta gordura, por conta da resposta progestagênica, é muito fácil dela ter aumento de volume ali. E coxa distal, porque é uma região que praticamente não tem gordura. Então, se existe um aumento na coxa distal, com manutenção de coxa proximal, por exemplo, o que você pode falar? Que você diminuiu gordura e melhorou massa muscular. Porque, principalmente, né, você tem essa diferença, né? A gordura ela é mais central, principalmente na mulher, por conta de hormônio, por conta dessas coisas. Isso acaba te dando algumas referências que são boas. Evidentemente, o que a gente gosta de olhar as coisas e tocar e ver o paciente, colocar de lado, colocar de frente, colocar de costa, para a gente poder saber realmente o que está acontecendo. Até a textura da pele para a gente faz diferença, né? Quando a gente pega aquela pele que está cheia, aquela pele que está cheia, que parece que está bem durinha, é uma pele que está inchada, que está retendo líquido, não é uma gordura que está saindo com facilidade, diferente daquela pele que está um pouquinho mais flácida e quando se aperta a bolinha de gordura, parece que foi lá com saca-bocado, sabe? Você sente que é uma coisa meio irregular, que é a pele que às vezes a gente nota que está tendo uma perda de gordura um pouquinho melhor. Infelizmente a gente não pode fazer isso. Mas é aquilo, em termos de parâmetros, se você tiver o peso, se tiver circunferência, se a história do paciente, evidentemente, a coisa ela consegue, pelo menos a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bom nesse sentido, né? Algo que eu sempre tento trabalhar muito no paciente, isso desde a questão presencial e também é muito válido na questão agora à distância, é a autoavaliação do paciente. Né? Sempre numa consulta eu pergunto para o paciente da evolução dele. O que ele tem observado, o que ele tem visto, ganhou gordura, perdeu gordura, ganhou massa, perdeu massa. Quando chega aquele paciente, que é muito clássico, né? Então, vamos ver as medidas para ver o que aconteceu. Opa, peraí. Né? Vamos primeiro, me conta o que aconteceu, o que você está visualizando. Até pensando em trabalhar algo muito sério, que é uma distorção da imagem corporal, né? Exatamente. Isso acaba sendo muito comum no consultório, a pessoa tem um físico já acima até do que ela até já buscava no início, mas ela não consegue visualizar. Então, essa autoavaliação eu também acho muito importante na questão online, à distância, né? Para a pessoa dizer para o profissional o que ela está observando com relação aos seus resultados. Né? Saber se autoavaliar, né? Isso realmente eu acho um fator muito, muito importante. O que eu tenho certeza que vai acontecer muito, né, com essa questão da distância é o profissional tentar ficar se baseando por bioimpedância. Muitas vezes até equipamentos de bioimpedância bem simplesinhos, onde a pessoa pode até comprar para ter em casa e ficar mandando, né, apenas uma bioimpedância para o profissional. Né? Até tem consultórios que já de longa data já tem a sua salinha de antropometria, né? Onde alguém faz a bioimpedância, chega só na mesa do profissional aquele papel com dados ali, né, de relação a percentual de gordura e coisa e tal, e o profissional se baseia naquilo para elaborar um programa nutricional. Eu acho que só teria duas respostas para isso. Ou eu sou muito ruim e não consigo fazer isso, avaliar alguém só por um papelzinho de bioimpedância, ou então o papelzinho de bioimpedância não é o suficiente para você ter dados para elaborar um programa nutricional, né, Paulo? E eu acho que você também tem essa mesma visão que eu, né, de não se basear apenas em uma bioimpedância onde outra pessoa fez para você. Né? Realmente, assim, você avaliar, você está próximo da avaliação, né, realmente é fundamental no caso desse.
A bioimpedância, para mim, Rô, ela funciona como se fosse um exame secundário, né? Para mim, Perfeito, não é um exame que perfeito. me direciona nada. É assim, se eu tiver bioimpedância, eu preciso de pelo menos mais 3 outras medidas. Vou te explicar por quê. Tendo a bioimpedância, eu preciso obrigatoriamente do IMC, eu preciso das circunferências e eu preciso da pressão arterial. Vou te explicar por quê. A Legal. bioimpedância, para o paciente que a gente atende, ela tem um grande problema que ela estima ou ela superestima valores de gordura quando esse paciente está com condições físicas mais elaboradas. Ou seja, principalmente menos líquido retido, mais músculo, esse cara ele vai estar superestimando a gordura. Por quê? Porque a bioimpedância ela trabalha com a lei de Ohm, né? Se você tem uma corrente que passa com mais dificuldade, você vai ter uma dificuldade maior, né? Aliás, você vai ter uma interpretação como se isso fosse gordura, né? Então, menos água no subcutâneo ou paciente desidratado, ele vai te dar uma alteração importante que vai te fazer errar. Então, se você tem a bioimpedância, vamos lá. Primeiro a gente tem as condições de fazer a bioimpedância. Primeiro delas, você tem que estar 4 horas de jejum. Segunda delas, antes desse jejum, você tem que estar bem hidratado, tendo consumido pelo menos 2 litros de água nas últimas 12 horas. Terceira, você não pode ter nenhum aparelho de metal, né, ou nenhum adereço de metal para fazer esse exame, então tem que lembrar de tirar tudo, mesmo que você tenha aqui no banheiro para tirar aquele brinquinho. Né? Então, tem que tirar, não tem jeito de escapar. A bioimpedância não é um exame para você fazer depois de fazer exercício físico, justamente por causa dessa hemoconcentração ou dessa desidratação temporária que existe depois do exercício. É o ideal que você não tenha feito exercício físico no dia e esteja 24 horas de repouso para fazer esse exame. Então, essas condições, você pensa, para a gente pedir para o paciente ficar de jejum para fazer exame de sangue já é Fácil. difícil. Imagina todas essas condições para fazer uma bioimpedância. Então, O tudo isso primeiro funciona paciente como do erro. dia seria fácil, né? Agora a questão, paciente da tarde, da noite. Exato. E lembrando que, assim, a bioimpedância, para você validar mesmo, fazer... Não, eu tenho certeza que isso tem que estar acontecendo. Você tem que ter essas 4 coisas, mais uma quinta, que é ter realizado o exame no mesmo horário que realizou o anterior. Agora, você imagina a dificuldade de achar vaga para o paciente que você atendeu 2 meses atrás para ele passar nesse mês no mesmo horário. Já é difícil achar o dia. Exatamente. Imagina o horário. Tá? Então, a gente tem que saber que não é um método ruim, ele é um método bom, mas você tem que ter essas 5 condições para que você possa validar aquilo que eu e você fazemos, que é o acompanhamento do indivíduo. Né? A gente não trabalha com uma consulta única e diagnóstico. Nosso diagnóstico e conduta ele varia a cada consulta que a gente faz. Daí vem as outras 3 situações. O IMC. Por que o IMC? O IMC é um dado antigo, é arcaico, ele não revela nada. Ele revela, assim, ele revela um dado de densidade. Então, você já tem uma ideia. Pô, meu paciente tem 1,80 m, ele tem um IMC de 30, ele deve estar muito forte. Né? Ou então, ele tem 1,80 m e tem um IMC de 30, alguma coisa está acontecendo em relação ao peso, em relação à altura dele. E que você vai tirar a dúvida onde? Você vai tirar a dúvida no terceiro item, que são as circunferências. Então, se você tem um paciente de 1,80 m, IMC de 30, só que um tórax de 125, opa, esse cara é grande. Com uma cintura de quanto? 80, 85, esse cara é muito musculoso. Então, eu já sei que, sabendo um IMC de 30, eu sei que com uma cintura de 80, ele é muito musculoso. Então, se vier uma bioimpedância com um valor estranho em termos de percentual de gordura, eu já sei que ela está superestimando a gordura. Agora, a última condição, 4ª condição, pressão arterial. Pois bem, a gente lida com pessoas que trabalham no extremo, que têm restrição de sono, que muitas vezes por conta própria fazem restrição de alimentação de forma incorreta e que em alguns casos usam esteroides ou hormônios. Né? Todo hormônio esteroide ele tem uma ação glicocorticoide. Isso quer dizer que necessariamente ele vai reter só de água. Qual que vai ser o primeiro parâmetro físico que vai mudar quando você tem a sua variação de líquido?
pressão arterial. Então, você tem um paciente que está consistentemente com uma pressão, por exemplo, 12 por 82, 120 por 82, 120 por 82, ele aparece com você com uma pressão de 132 por 85. Opa! Alguma coisa aí está esquisita. O que esse cara está fazendo? Provavelmente ele está retendo um pouco mais de líquido. Então, quando você tem a bioimpedância, quando você tem circunferências, quando você tem o IMC e você tem a pressão arterial, você já consegue uma avaliação mais ampla para você usar uma coisa para corrigir outra. Não precisa ser só um paciente que está fazendo uso de esteroide. Na verdade, pode ser um paciente... Ó, a Gra aí. Beijo, Gra. Que bom que você está com a gente. Legal. Então, não pode ser só um paciente que está usando, por exemplo, esteroide. Pode ser uma mulher na fase menstrual. Ela está naquela fase lá de 5, 7 dias antes do primeiro dia da menstruação. Progesterona está lá em cima, então ela está segurando o sódio, ela está com alteração de saciedade, ela está com alteração de sono, né? O que você vai ter nessa situação? Você vai ter uma mulher com mais líquido. Então, como é que, por exemplo, isso vai corrigir na tua opinião? Se você tiver uma bioimpedância que vai falar que ela está muito mais seca do que ela estaria, só que ao mesmo tempo você tem um aumento da pressão arterial do outro lado que revela que ela está segurando mais líquido, o que você tem? Você tem uma mulher que está inchada e por isso a bioimpedância ela não fica tão confiável, né? Eu sei que parece difícil para a galera que está assistindo agora, né, organizar todas essas ideias, mas por isso que o Rô tem a pós-graduação, a ideia é a gente ensinar vocês a fazer essas avaliações. Mas para mim, Rô, de forma geral, trabalhar com bioimpedância é trabalhar com pelo menos essas quatro variações. IMC, circunferência, pressão arterial. Aí sim a bioimpedância fala para mim, ah, legal, consigo olhar, não como um método único, mas como uma coisa que faça parte de um todo, né? Nossa, e Paulo, foi fantástico essa abordagem, porque quando, principalmente o pessoal que está começando, tal, decide comprar uma bioimpedância, ele pensa em comprar bioimpedância para facilitar a sua rotina no consultório. E, na verdade, é um equipamento que tem a sua validade, sim, mas ele é muito complexo. Então, a pessoa pensa, nossa, eu vou levar 10 minutos para fazer a aferição das dobras cutâneas. Com a bioimpedância, eu peço para algum estagiário fazer, já chega na minha mesa tudo prontinho e ponto. Mas aí é um grande engano, né? Realmente é um dado que, como você mostrou, é extremamente complexo. A sua preferência no consultório, assim como eu, também acaba sendo as dobras cutâneas, né, Paulo? Né? Ainda são as dobras cutâneas. Até hoje existem outros equipamentos, como ultrassom e tal, mas eu ainda prefiro a dobra cutânea ali para o nosso paciente do dia a dia. Agora, obviamente, um paciente obeso, uma situação como essa, a gente precisa de outras situações e as circunferências para o obeso acabam sendo muitas vezes negligenciadas também no consultório, onde se faz só a bioimpedância, né? Então, legal demais você resgatar essa questão das circunferências, porque num mundo tão tecnológico como esse, onde tudo é aplicativo, tudo tem que ser digital, uma fita métrica muitas vezes ela é desprezada, né? E você está mostrando aqui aplicabilidades inúmeras, né? Para que os profissionais, mesmo hoje, que estão se formando numa geração onde tem tudo digital, usar ainda ali a fita métrica, né? Que quando bem usada, acaba sendo fantástico. Perfeito, Paulo. Sensacional essa sua lembra informação. que eu e você, a gente meio que trabalhou a gente trabalhou com dobra cutânea, né? E a gente teve que se desenvolver nisso, né? Porque a gente precisava de alguma coisa objetiva que falasse aquilo que o nosso olho estava enxergando. Perfeito. Nessa situação, o que a gente acabou tendo que desenvolver também? Alguns tipos de parâmetros para a gente poder... O índice MP. Exatamente. Índice AMP, índice Musi Pérez, né? Exato, que era justamente o que a gente fazia. A gente já percebia que, por exemplo, percentual de gordura, a gente tinha, sei lá, 1.000 pacientes com percentual de 12% de gordura que pareciam musculosos, mas a gente tinha 2.000 que tinham 12% e estavam parecendo que estavam gordinhos. E aí, como é que a gente faz esse ajuste? E eu e você, a gente teve que rebolar para conseguir chegar numa forma de muscularidade, que era um conceito que antes era reservado só para o fisiculturismo, né? Quanto de músculo tem naquela, entre aspas, naquela carcaça, naquele físico. E aí a gente sentou e falou, não, vamos resolver isso daqui. Vamos pegar o percentual de gordura e vamos corrigir pela quantidade de massa muscular estimada. Aí a gente criou esse índice Musi Pérez,
tá aí, a gente fala na aula, né? Que é, e assim, é uma coisa extremamente simples, mas ele te dá um número, né? Você lembra? Quando a gente falava num físico de atleta, era uma coisa acima de 700. Quando a gente falava num físico de satisfação, era entre 600 e 700. E um físico, assim, que ficava dependendo muito da silhueta, era um físico de 500 a 600. E abaixo de 500, era um físico que a pessoa ela tinha geralmente uma insatisfação, mas que justificava a gente avaliar a muscularidade dela para falar, olha, teu corpo carece de silhueta porque a tua musculatura ela não está desenvolvida onde ela deveria, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que a gente também teve que sambar e que a galera perdeu um pouquinho e está muito, não, é só pegar o resultado, é só pegar o resultado. Querem tudo Não é pronto. isso. Até Não você é falou isso. da nossa ausência de protocolo na época. Na verdade, nós criávamos maneiras de elaborar ali, protocolos individuais. E com relação à avaliação antropométrica também sempre foi assim, né, Paulo? Até hoje, eu no consultório eu utilizo algumas dobras que não existe nenhuma fórmula para colocar. Por exemplo, eu pego uma paciente, uma mulher, que acaba sendo muito comum, na região superior tem pouquíssima gordura e um acúmulo muito grande de gordura na região inferior. Então, em vez de fazer apenas ali uma aferição de uma medida na coxa, uma medida na panturrilha, eu acabo mensurando o joelho, posterior de coxa, né? Então, são dobras que não existem fórmulas para se colocar, mas eu crio sim para aquela paciente um determinado protocolo para estar comparando a cada consulta a evolução naquela dobra cutânea que foi ali estipulada para ela. Né? Se a próxima paciente, no mesmo dia, não tiver esse acúmulo de gordura na coxa, eu posso daí focar a minha atenção em outra região. Né? Então, essa criatividade em cada Cara, consulta que eu eu acho que lembro. falta para o profissional mais jovem, né, que está se formando e já tem uns. Hoje a gente tem no mercado grandes softwares de nutrição que são fantásticos. Então a pessoa quer encontrar um software que encaixe todos os pacientes ali dentro e pronto, ela só siga uma regra, né? Sendo que, independente do software, é importante essa flexibilidade de acordo com cada paciente. Não, e é uma coisa que eu vi você dar aula, 10 anos atrás, Rodolfo, você já falava isso para o pessoal, né? E isso é importante para a experiência do profissional, senão você vai ficar experiente em operar um programa, não de cuidar do paciente. Tá, aí você não tem o programa, ou esse programa sofre um upgrade e muda. Você vai fazer o quê? Você vai gritar? E eu lembro você dando aula e você falava exatamente essas palavras. Abre aspas. Você não precisa seguir 100% aquele protocolo de dobras para você determinar o percentual de gordura. Porque o que você quer é o tamanho da dobra. Desde que você tenha parâmetros anatômicos, então o sujeito ele tem uma reserva de gordura, por exemplo, no trochanter. Vai lá, pega o trochanter e avalia quanto tem naquele trochanter. A Roberta está lhe dando tchau. Aí avalia quanto tem naquele trochanter e anota, para o paciente fulano de tal, ele tem um acúmulo no trochanter, eu medi a dobra nesse dia, tantos milímetros, né? E segue direto. Eu acho que isso servia muito para o pessoal abrir ou ampliar o que era a capacidade deles de enxergar uma dificuldade e atender mais a necessidade do paciente. E você ainda falava o seguinte, você fala, pessoal, se o sujeito ele tem um acúmulo de gordura na região do flanco, que é a queixa dele, por que você vai continuar medindo só as costas e você não vai pegar o flanco e desenvolver uma dobra ali, num determinado parâmetro, para você saber se ele está melhorando ou não? Vai lá, crista ilíaca, na altura do umbigo, 5 centímetros, 10 centímetros, o tamanho do paciente. Para o paciente Joãozinho, eu pego uma dobra a 10 centímetros da crista ilíaca para posterior, que é a queixa maior dele. Né? Então, tá lá, aquilo te mostra, não vai te mostrar percentual de gordura, mas vai te mostrar onde que está a queixa, como é que está a evolução daquilo lá. Né? É Algo aquilo até que muito mais faz. valioso. Paulo, outra dica legal, né? Tem muito profissional acompanhando aqui a gente. Eu desde o início do meu trabalho em consultório, me baseando também no que o professor Valdemar Guimarães fazia de acompanhamento com os atletas, foi de criar sempre alguns pacientes modelo com relação às suas medidas. Por exemplo, vamos imaginar que amanhã vou atender um lutador. Então, eu tenho um molde de uma referência, hoje, como já são muitos anos, muitos milhares de pacientes atendidos, eu tenho um molde daquela maior referência até então que eu atendi com relação às medidas antropométricas. Um outro exemplo, vou imaginar que eu tenho uma paciente que deseja atingir um padrão de físico wellness. Então, eu tenho no meu arquivo um exemplo dentro daquela proximidade de biotipo e tudo mais, medidas
daquela paciente que foi um modelo para mim em determinado momento. Então, vamos imaginar, se eu já atendi uma campeã brasileira wellness com dobra cutânea abdominal de 4 milímetros, e essa minha paciente de hoje está com 8 milímetros, é um parâmetro. Pode ser que essa paciente de hoje ela chegue em 3 ou 5, mas não vai ficar muito longe do 4. Então, acho legal assim, essa criação de banco de dados de cada profissional está fazendo. Eu citei aqui exemplos de atletas, mas isso aqui vale para inúmeras situações. Né? Para o nosso paciente do dia a dia, sem grandes ambições competitivas, mas ter uma ideia do que seria para cada caso um objetivo ali de uma dobra subescapular, uma tricipital, né, uma abdominal, suprailíaca, etc. E isso realmente eu acho bem interessante para ter esse parâmetro, senão a pessoa fica perdida. Você não entra naquele grupo do percentual de gordura, onde a gente tem lá 1.000 pessoas com 12% de gordura, mas 1.000 pessoas totalmente diferentes, né, com muitas variações entre elas. Eu acho que isso é uma dica legal. E outra, não é nem dica, uma consideração interessante, Paulo. Toda vez que a gente conversa, eu fico lembrando lá de trás, né, do nosso início e tal. Pelo menos com você eu acredito que é a mesma coisa. No meu caso, por mais que nesses últimos 15 anos a tecnologia tenha evoluído muito, mas a prática no consultório, o manejo com o paciente, no meu caso, acredito que também no seu caso, não mudou tanto. Né? Por mais que a gente tenha grandes softwares, a gente tenha facilidades de tecnologia, né? Hoje você usa um projetor no seu consultório em vez da televisãozinha, né? Coisas assim pequenas, mas a base realmente, eu observo que a gente continua fazendo a mesma base, né? A mesma forma, o mesmo cuidado com o paciente, até questão antropométrica, né? Que a gente tenha mais experiência hoje. Mas a gente não abandonou aquilo que a gente fazia há 15 anos atrás. Né? Você concorda comigo nesse ponto, Paulo? Que a base em si, assim como eu naquela época poderia atender um paciente com um papel e uma caneta na mão, você também. Né? Só que hoje a pessoa se forma, ela já vai em busca da bioimpedância mais cara, do software mais avançado. Eu vi muita gente, e me resgatou essa pergunta que muita gente está perguntando aqui. Quais softwares que vocês utilizam? Né? Isso não vai fazer a diferença. Né? A gente pode indicar assim, o que a gente considera o melhor software do mercado, mas não é necessariamente isso que vai fazer de você um profissional que vai respeitar a individualidade de cada paciente. Até uma das atividades que eu gosto de trabalhar na pós, a minha meta é a pessoa conseguir atender qualquer caso com um lápis, uma caneta na mão e uma folha de sulfite. Porque foi assim que eu aprendi lá atrás. Porque na hora, às vezes você está com um atleta, acompanhando, igual a gente já fez isso, de viajar com atletas, e você não tem nada ali na hora, você tem que dar uma resposta em minutos, né? Então, muitas vezes, você não tem nenhum recurso. Não dá tempo, às vezes, de pegar o computador, fazer um cálculo milimétrico, né? Você tem que estar ali com a resposta realmente dentro da sua mente. Então, trabalhar essa questão de não ficar dependendo apenas ali da tecnologia o tempo todo. Senão acabou o Wi-Fi, acabou o consultório, né? A pessoa não consegue atender, né? Exatamente. Mas sabe, Rô, o que eu costumo falar, aí quando eu dou aula para médico na pós de medicina esportiva, é que a tecnologia vem a serviço da habilidade. Tá? Então, o que eu acho que tem que existir um reconhecimento das pessoas? Uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento, outra coisa é experiência e a última é a habilidade. Isso vai fazer o bom profissional. Tá? Então, informação está solta aí na internet, o que os pacientes têm é informação. Os profissionais, eles têm o conhecimento, que é o aprofundamento da informação com os links adequados. Logo depois disso, você tem as pessoas que atendem baseadas em evidência e competência, que vão ganhar experiência. Com muita experiência, essas pessoas vão desenvolver habilidades. O que a gente consegue ensinar para as pessoas quando a gente senta com elas? Habilidade? Não consegue. Pensa eu, no R1 de ortopedia, operando lá, eu sabia tratar uma fratura. Só que eu não tinha habilidade de apertar lá o parafuso do jeito que tinha. Isso vinha com o tempo, com a frequência, né? Mas por mais que eu tivesse a informação, por mais que eu tivesse o conhecimento, por mais que eu tivesse a experiência de ter visto várias cirurgias, eu não tinha a habilidade ainda. Então, o que vocês têm que ter, o que a gente quer ensinar para vocês quando a gente dá aula para vocês? Esses três, mas principalmente que vocês saibam treinar a habilidade. Porque se a informação, o conhecimento, a experiência estão errados, você fica um sujeito inábil.
E isso daqui não dá para você ter sucesso profissional. A habilidade, ela vem da sua capacidade de reconhecer esses três, tá? Que é, basicamente, o seu trabalho baseado em evidência, o seu trabalho baseado em competência, que são as pessoas com quem você se inspira, e a sua capacidade de realizar na mesma proporção, o mesmo cuidado. Não adianta você achar bonito o cara que faz uma consulta de 1 hora, mas a sua consulta dura 10 minutos. Perfeito. Sua consulta tem que durar 1 hora ou mais, porque você não tem a habilidade do cara que você está olhando. Se aquele cara que é muito hábil tem uma consulta de 1 hora, tua consulta tem que demorar 1 hora e meia. Né? Perfeito. Com calma, né? Porque aí sim, a habilidade, e aí você vai ser um bom profissional. Lembra disso, o resto acho que é consequência, né, Rô? Não, sensacional, Paulo. E olha, adorei aqui nosso bate-papo. Espero aí que a gente consiga se organizar para fazer um pouco mais, né, Paulo? Nem que seja aí na hora do aeróbico, igual você faz bastante, tá? E obrigado. E você saiba aí que eu me orgulho demais de alguma forma, ter feito e fazer até hoje parte da sua história, tá? Realmente, aí você, é que eu sempre falo, Valdemar Guimarães é meu pai, você é o irmão mais velho. Né? Aqui no sentido, 1 ano e meio mais velho, mas é mais velho. Eu sei. Pô, eu sempre Obrigado tenho uma mesmo, dívida Paulo. de gratidão para você. Você foi a primeira pessoa que teve paciência de me ensinar nutrição. E eu acho que com muita Você foi minha delicadeza, cobaia. com muita Você era cobaia. delicadeza. Ah, O que fui feliz por eu isso. tinha dúvida, eu testava em você. Pois é. Fala isso para frente, você vai ver a fila que vai ter de cobaia que você vai ter. Você vai ver só. Você vai ter que largar o consultório e cuidar das cobaias. Você vai ver só. Mas eu acho que tem uma coisa que eu devo a você, que você, com muita gentileza e muito carinho, você mostrou o tamanho da minha ignorância. As pessoas, elas se colocam para ensinar as outras. Mas poucas pessoas são capazes de entender que aquilo que você quer do que você faz é mais daquilo que parece. E precisa de muita grandeza de espírito para você mostrar para essa pessoa a ignorância dela, para ela ser capaz de se exercer aquilo plenamente. Para isso eu te agradeço. Eu acho que a nossa história não é em vão, que a gente criou, é um patrimônio, e eu sou muito feliz por isso. E Paulo, um agradecimento que eu te faço em nome de todos os nutricionistas foi que naquela época que a gente está falando, de 15, 20 anos atrás, os contatos que eu tinha com médicos, o médico sempre se colocava acima de mim. Eu sou médico, você é nutricionista. Fica aí na sua, basicamente era isso. E você foi o primeiro médico realmente que se me colocou do seu lado. Você nunca se colocou acima de mim por ser médico. Então, realmente, a nossa parceria começou sempre muito forte, porque você me via como seu parceiro de trabalho, né? Não me via como nutricionista abaixo de você, não. Você me via como nutricionista, você como médico e ambos ali, 50% de cada lado ali, indo formando uma equipe. Então, você realmente mudou a medicina no Brasil no sentido da introdução, da aceitação realmente dessa visão, né, do nutricionista ser tão importante quanto o médico na equipe de trabalho. Então, todos nós nutricionistas somos muito gratos aí a você. E isso você faz eximiamente bem até hoje, Paulo. Bonitão, beijão pra você, obrigado. Valeu. A gente continua se falando. Valeu, Paulo. Ótimo dia aí. Tchau, galera. Até mais.